26 de agosto, quarta-feira, clima quente na cidade. Vem que o JA já está no ar, confira nossos destaques. Transporte. Um mês depois da atuação do Ministério Público, será que teve mudança nas viagens entre Anápolis e Goiânia? Você que pratica exercícios físicos tem que ficar atento com a influência do calor nas suas atividades. A gente mostra os cuidados que você deve tomar. Sabia que tem muita gente querendo abrir o próprio negócio? A gente te mostra os riscos e os benefícios de abrir mão de ser empregado e se tornar um empresário. E no JA a gente também fala sobre moda. O verão tá chegando. Quais serão as tendências para essa temporada? Vem com a gente, o seu Jornal Anhanguera já começou. Meio-dia e 4 minutos, uma ótima tarde para você, uma bela quarta-feira. A gente começa o Jornal Anhanguera de hoje falando sobre transporte. O transporte entre Anápolis e Goiânia. Você se lembra que há cerca de um mês o Ministério Público cobrou ações da empresa que faz o trajeto? Será que alguma coisa mudou nesse tempo? Vamos ver na reportagem. Se os passageiros estão indo sentados, eu acho que deveria ter mais transporte, mais ônibus com menos tempo de espera. Nós tentamos contato com a empresa Araguarina, mas até agora não tivemos uma resposta sobre o cinto de segurança nos ônibus e também sobre o tempo de espera que foi reclamado aí por uma passageira. Vamos mudar de assunto? Começam hoje as audiências públicas do Plano Diretor, que é uma lei municipal que define e organiza o crescimento e funcionamento da cidade e toda a população pode e deve participar. Vamos falar então ao vivo com a repórter Priscila Marçal. Boa tarde, Pri. Boa tarde, Gabriel. Bom, eu estou aqui com a Rafaela Bueno, que é diretora de gestão do Plano Diretor. Muito obrigado, Rafaela. Muito obrigado, Priscila, pelas informações. Vamos mudar de assunto? Todo mundo já percebeu que o clima mudou, né? A gente está falando disso essa semana no Jornal Anhanguera. Tá muito calor, muito quente. E quem pratica exercícios físicos nesta época tem que tomar alguns cuidados especiais. A Raíssa adora malhar, mas confessa que nesse calorão, os conselhos certinhos que a sua saúde agradece. Isso aí, não pode parar de se cuidar, mas realmente tem que tomar muito cuidado, né? Vamos falar então sobre esse assunto, continuar falando sobre calor e exercício, de novo com a Priscila Marçal. Pri, esse calor todo vai continuar, é isso mesmo? Pior que vai, viu, Gabriel? Nos próximos dias, de acordo com a previsão do tempo, a média de evitar a desidratação. Gabriel. Ainda bem que você não seguiu minha dica de usar um blazer, né, Priscila? Imagina o calor que você ia estar aí fora. Obrigado, viu? Vamos para o primeiro intervalinho no Jornal Anhanguera. Na volta você vai ver as vantagens e desvantagens de abrir o próprio negócio. E tem mais, está chegando a hora. Quem será o novo talento da música sertaneja? As duas duplas finalistas já foram selecionadas. Agora é com você. Para participar, é só acessar o nosso site g1.com.br/Goiás ou então pelo aplicativo QVT. Pode votar à vontade, é você que decide. Vamos lá então para o nosso intervalinho. Para te ajudar a escolher, você fica agora com a música de Bruno e Felipe. A Agrodefesa, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, confirmou um caso de raiva bovina em Pirenópolis. A suspeita foi levantada no último dia 20, durante uma ação da Agrodefesa em fazendas da cidade. A fiscalização encontrou uma vaca com sinais da doença e começou a monitorar o animal, que morreu no mesmo dia. Material foi colhido para análise e o resultado confirmou sim a doença. A Agrodefesa disse que o animal veio de outra cidade que não faz parte do grupo de risco da raiva e, por isso, pode não ter sido vacinado. Pirenópolis e outras 118 cidades têm risco alto para a doença. A Agrodefesa vai notificar todas as fazendas da região, incluindo Jaraguá e São Francisco, para que todos os bovinos nascidos depois do período da última campanha de vacinação sejam vacinados. Além disso, essas fazendas serão monitoradas por 90 dias. A reportagem completa sobre este assunto você acompanha no Jornal Anhanguera, segunda edição. Vamos mudar de assunto, falar de emprego, trabalho. Se você trabalha para alguém, certamente já deve ter passado pela sua cabeça abrir seu próprio negócio. Ser um empreendedor é uma decisão arriscada, mas pode trazer um resultado satisfatório. O Felipe é jornalista e fez essa transição de... Traz uma independência financeira, uma independência de tempo também, mas com certeza tem que ter alguns cuidados, né? Vamos continuar falando sobre esse assunto com o gerente regional do Sebrae, Gustavo Toledo. Boa tarde, Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera. Eu começo te perguntando,
esse caminho de se tornar um empreendedor, de abrir seu negócio, isso traz resultado 100%? Bom, a gente não pode afirmar que traz resultado 100%, mas a gente pode minimizar esse erro, né, esse risco. Por exemplo, me preparando para ser um empreendedor, primeiro passo. Então eu posso fazer cursos, posso ir ao Sebrae, posso ir em outras instituições também que auxiliam com esse empreendedorismo. Segundo ponto, eu vou ter um networking, eu vou ter pessoas que eu conheço. Então eu posso participar de algumas classes empresariais, posso participar onde tem alguns empreendedores também. Aqui em Anápolis tem o grupo Seja, que é uma classe empreendedora, que o Ananias é o presidente. É muito interessante, porque são jovens que se reúnem para discutir, né, e aumentar o network e fazer negócio. Isso é outro caminho. E terceiro passo, fazer um bom planejamento de negócio. Então eu tenho que ter um plano de negócio para que esse negócio desenvolva e gere lucratividade para mim. Minha opinião, assim, eu não sei se você vai concordar comigo, quando uma pessoa vai abrir alguma coisa, ela tem que ter uma inovação, algo que chame o comprador. É exatamente por esse caminho? Você acha que, por exemplo, igual essa mulher da reportagem que faz bolos fit, com ingredientes, você acha que é por aí? Exatamente, é por aí. A gente viu o exemplo do Felipe, a gente viu o exemplo do Silas também, e também mais um exemplo de inovação, fazendo bolos para quem precisa, né? A empresa ela se diferencia pela diferenciação ou pelo preço. E geralmente quem sai pela diferenciação, ela tem condições de vender mais caro, ela tem condições de fazer um valor agregado maior por causa dessa inovação que você mesmo está dizendo. Com relação a campo financeiro, assim, a pessoa tem que se preparar, tem que ter um planejamento de quanto ela vai gastar para abrir. Como é que funciona essa parte? Tem que ter um capital grande para abrir o próprio negócio? Olha, geralmente a gente analisa em torno da receita, né? Então se eu quero uma receita grande, eu vou ter que ter um capital de giro grande também. Se eu quero uma receita menor, então esse capital de giro também é menor. Esses três casos que nós citamos, por exemplo, eles são importantes porque tem vários tipos de investimento. Então tem investimento baixo que eu olho o meu prazo de, eu vou conseguir pagar os meus custos fixos, ou seja, os custos que independem da minha venda, em 3 meses, por exemplo. Então eu pago R$10.000 por mês, tá, então eu tenho que ter 30 mil. Não, eu vou pagar R$1.500 por mês. Não, então tem que ter R$4.500. Você está entendendo? Então é melhor a gente ter um prazo alongado desse caixa para iniciar e depois assim manter o seu próprio negócio. Gustavo, nosso tempo infelizmente é curto, o assunto é super bom. Então, só para você falar para o pessoal aqui, tendo dúvidas, precisando de dicas, pode procurar o Sebrae? 3329-2300, fale conosco lá no Sebrae. Isso aí. Muito obrigado pela sua participação, uma ótima tarde para você. Obrigado a vocês, obrigado a todos. Vamos falar de esporte agora? É que está chegando a hora, sabe de quê? Do Rally Eco Goiás, etapa de Anápolis. A prova de regularidade será no dia 19 de setembro, ou seja, exatamente daqui a 30 dias. Então, se você gosta de aventura e contato com a natureza, não perca tempo. Entra no site globesport.com/Goiás e faça já a sua inscrição. Só lembrando que as vagas são limitadas. Os competidores serão divididos nas categorias graduado, 4x4, 4x2 e turismo. Ainda dá tempo de participar, hein? Vamos para o intervalinho? Veja a seguir, uma violência que muitas vezes é encoberta pelo silêncio das vítimas. As agressões contra mulheres são frequentes. Nem sempre as vítimas denunciam. Também está chegando a hora. Vamos saber qual dupla vai ser eleita como novo talento da música sertaneja de Goiás. Você pode votar pelo nosso site, o G1 Goiás, ou então pelo nosso aplicativo QVT que você baixa de graça. Agora é hora de você curtir João Pedro e Valdemar. O Jornal Anhanguera está de volta. Ontem teve audiência de instrução do caso Cadu, acusado de matar 2 pessoas lá em Goiânia. Durante o interrogatório, ele debochou das perguntas do promotor responsável pelo caso. Carlos Eduardo Nunes. Falta de educação lá dentro do Rino, eu espero justiça. Eu quero que ele seja pago o que ele fez. Olha que história. Um adolescente de Caldas Novas já foi apreendido mais de 60 vezes por cometer atos infracionais. Como não tem centro para internação de menores infratores na cidade, sempre que ele é apreendido, acaba liberado. O adolescente é suspeito de... Eles serão liberados. As tentativas de homicídio cometidas pelos adolescentes, citadas pelo promotor de justiça, foram na ação que resultou na morte da menina Evelyn. Os 2 passaram de moto e um atirou. O jovem que levou um tiro na boca está fora de perigo. A juíza da Infância e Juventude de Caldas Novas não quis comentar o assunto.
A Secretaria Cidadã do Estado disse que tem projeto de construção do Centro de Internação de Menores Infratores em Caldas Novas, mas não disse quando a obra começa. E o adolescente, que já foi apreendido 61 vezes, completa 18 anos em dezembro. E 2 homens foram presos suspeitos de assaltar clientes dentro de agências bancárias de Goiânia. 30 vítimas já foram identificadas. O bandido chega como se fosse um cliente. Com as suas vítimas. Um homem foi preso em flagrante com 5 armas de fabricação caseira ontem à noite na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. As armas eram de fabricação artesanal, mas a Polícia Militar diz que tem o mesmo poder de destruição que armas produzidas em fábricas. A PM suspeita que essas armas eram vendidas para praticar crimes. O homem de 44 anos de idade foi encaminhado para o 1º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. Agora a gente vai falar de um assunto sério. Um crime covarde e brutal muito comum na sociedade: a violência contra a mulher. Tivemos um caso recente de vítima que foi jogada de um prédio. Histórias parecidas não param de acontecer. O caminho para lidar com isso é um só: a denúncia. Mas nunca é fácil para a mulher tomar essa atitude. Em alguns casos, ela chega a acreditar que é culpada pelo que acontece. Veja na reportagem de Adriano Regis e André Martins. Foram 12 anos de casamento, mas hoje eu fico pensando como que eu ainda estou viva. Denunciar tem que correr atrás dos direitos, não pode ficar passando por isso não. Vamos mudar de assunto? A gente sabe que com a baixa umidade facilita o surgimento das queimadas. Em Jataí, uma queimada destruiu pelo menos 70% de uma reserva ambiental. Com o tempo seco, o fogo se alastrou rapidamente pelo Corpo de Bombeiros. A gente se lembra que a gente mostrou aqui ontem a situação lá em Santo Antônio do Descoberto? 3.000 pessoas ainda estão sem água lá na região leste do estado. Isso porque parte do aparelho que bombeia a água para um dos bairros da cidade foi furtada. Na pia, muita louça suja. Era. Última paradinha no Jornal Anhanguera e na volta, atenção mulherada, vamos falar de moda, mostrar para vocês as peças que são tendência para a primavera que está chegando. 12h43 quase, a gente já volta. Nosso assunto agora é moda. Você já percebeu que muitas mulheres têm usado os looks bem diferentes nessa nova estação, não é mesmo? Como é que será que estão as tendências para esta temporada? Acompanhe na reportagem. Quem está ligado no mundo da moda? Agora a gente te mostra uma história muito linda. É na escola que a gente recebe o conhecimento que vai levar para a vida toda. Em Rio Verde, além do conteúdo que todo mundo vê em sala de aula, os alunos de um colégio estão recebendo uma lição ainda mais valiosa: a generosidade. Uma professora conquistou os estudantes. Ela tem uma doença que impediu o desenvolvimento dos músculos, mas a dificuldade acabou se transformando em um exemplo de como ajudar o próximo. Antes de ir para a sala de aula, alunos e professores... Eu também tinha que ser capaz de sorrir para elas. Que história maravilhosa, né? Bela iniciativa desses alunos. O Jornal Anhanguera de hoje está terminando aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Você fica agora com as notícias do Globo Esporte. Uma boa tarde, até amanhã. Tchau, tchau.